jovem, foi até Jesus. Ele vivia todos os mandamentos, mas ele desejava a vida eterna. E perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala para ele: vende todos os teus bens e me segue. Ele se entristeceu porque tinha muitos bens e não conseguiu seguir Jesus. Na verdade, Jesus não estava falando somente de bens materiais, dos apegos materiais, mas muito mais profundamente do apego a si mesmo. É esse o nosso chamado, deixar-nos para segui-lo. Sabe, fazer essa experiência mais profunda de tocar nesse Cristo que está junto conosco no nosso cotidiano, no dia a dia. E é assim que o programa Gente de Fé chega até a sua casa, apresentando um homem de Deus que viveu essa experiência. Deixou tudo. A sua história talvez não seja como a do jovem rico, mas suas riquezas eram outras, até mais profundas. Elas não eram materiais, mas ela era da experiência de uma vida familiar, de uma realidade muito pobre, mas uma realidade muito cheia de amor. E foi preciso deixar tudo para seguir Jesus. Com muita alegria, eu quero acolher aqui o Padre Salvador Maria. Padre Salvador é alguém que eu conheci lá em Moçambique, quando estive lá. Nós vamos falar a respeito, sem dúvida nenhuma. Mas, Padre Salvador, estou muito feliz, viu, de recebê-lo, de poder contar a sua história de fé, porque o Padre Salvador é isso aqui, gente, é gente de fé, é gente mesmo. Você vai poder ver muita coisa do Padre Salvador em imagens do seu cotidiano, de uma vida doada no dia a dia, né? Que eu fui testemunha, né? A nossa equipe foi testemunha. Então, Padre, bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer a Deus, sobretudo, e também o convite especial do programa Gente de Fé para partilhar com o público esta ação de Deus em mim e através da minha pequenez também. Padre, nos situe. O senhor é de onde? Conta um pouquinho da sua infância. Como é que o senhor viveu esse período da sua vida? Muito bem. Eu sou baiano, meu nome é Padre Salvador Maria Rodrigues de Brito, nasci no município de Pilão Arcado, na Bahia. Tenho 37 anos de idade e 10 anos de sacerdócio. E a minha infância, não diferentemente, marcada como de qualquer criança, nascido, criado no semiárido baiano, mas que teve um testemunho, uma presença muito sólida da família católica, devoções populares, e também a presença de padres que sempre hospedavam-se na casa dos meus avós, quando iam fazer missões naqueles lugares recônditos, e a casa da minha avó era um dos lugares que apoiava, a casa de apoio, que ali o padre celebrava sacramentos e também existia até o quarto do padre, né? O quarto do padre. E tive muito forte a influência do meu pároco lá na Bahia, que ainda vive, seu testemunho missionário, que isso para mim foi assim um despertar missionário muito grande e uma influência também na minha caminhada. Padre, o senhor deve então a essa base familiar a sua vocação? Ah, sim, exatamente, porque você crescer num ambiente que os pais, me recordo muito do meu pai, que todos os dias às 18 horas ele colocava todos nós no alpendre e mandava nós juntar as mãos e dizia: vamos rezar Ave Maria, porque nesta hora Nossa Senhora, ela passa de casa em casa recolhendo as intenções do dia. E como nós morávamos em sítio, não havia energia elétrica, a minha mãe já tinha colocado aquele momento o candeeiro sobre a mesa e ela dizia: não podemos chegar às 18 horas sem que o candeeiro não esteja aceso, que para que Nossa Senhora veja, não é, que esta casa está assim aberta para perceber a visita e a passagem dela neste momento. Você falando, Padre, eu me lembro dos símbolos cristãos, como nasce o cristianismo e os sinais, né, que colocavam na porta. Até aqui no programa a gente traz muito desses elementos, né, a cruz, o peixe, né, a âncora, né, o bom pastor. Então, essa importância dos símbolos, dos sinais dentro dos nossos lares que vão nos remetendo à divindade, ao divino, ao Cristo, né, a essa experiência cristã. Mas o senhor fala que isso teve influência. O senhor, em nenhum momento da sua vida, da sua adolescência, porque a adolescência é uma fase difícil ali, né? Pensou em, não é isso, esse não é o meu chamado, essa não é a minha vocação.
Olha, como todo chamado tem uma história peculiar, diferente, especial, mas eu era uma criança desde pequeno muito rezadeiro, porque como lá não havia comunidades, paróquia, eram as mulheres que rezavam, né, os seus benditos, os seus louvores. E eu lembro que a minha finada avó tinha um oratório e eu gostava muito de buscar flores para enfeitar o oratório. E era engraçado que naquela época, nos dias assim de festa, de Semana Santa, na hora da reza, só as mulheres que ficavam dentro e os homens ficavam do lado de fora conversando outros assuntos. E eu com vontade de ficar dentro, mas com vergonha. Era um lugar social, né? Era a praça da discussão. Exatamente. Mas só eu de homem ficava com vergonha de estar lá, não é? Uhum. Mas os meus pais também sempre destacaram isso da minha assim, uma criança, né? Um adolescente depois, que quando era a época de muita seca, as mulheres faziam novenas a São José e eu carregava a imagem de São José na mata seca e as mulheres rezando os louvores, os benditos a São José, pedindo que ele intercedesse para cair chuva naquelas terras semiáridas da Bahia, né? Da Bahia. Mas como é que você veio parar em São Paulo, padre? E agora você é um padre da diocese, né? De São Paulo, aqui de Guarulhos, em São Paulo. Exatamente. Como é que você veio parar aqui? Na verdade, a minha primeira vinda a São Paulo, eu tinha 8 anos. Um tio que mora em Guarulhos, ele sempre ia visitar a minha finada avó, que minha mãe cuidava. Então ele disse à minha mãe, olha, eu tive 2 filhas, por que você não me dá um filho para morar comigo, para estudar? E menino que nunca saiu da roça, não é? Se encantou. Então minha mãe concedeu. Então eu fiquei 1 ano com o meu tio, mas depois chorava, retornei. Bem pequenino, né? Retornei à minha terra. E depois, com 14 anos, isto no ano de 1998, a minha mãe sempre vinha a São Paulo e a minha prima de 1º grau, que também se tornou a minha madrinha de batismo, que minha mãe também terminou de criá-la. Então ela disse à minha mãe, por que você não manda o Salvador para morar comigo, para estudar aqui em São Paulo? Então quando a minha mãe me disse, eu fiquei muito feliz, muito animado, muito assim desejoso. Eu quero ir para São Paulo, eu quero estudar, eu quero ajudar meus pais. E assim, então, no ano de 98, eu vim para São Paulo com 14 anos. E aqui estudou e aí retomou esse chamado. Foi lá no seu chamado de novo e falou, agora é a hora de tomar uma decisão, de ser padre. Eu cheguei a São Paulo, um menino acanhado, né? Um menino do mato. Com medo, com vergonha, e eu só tinha o sacramento só do batismo, né? Até naquela época havia sido batizado debaixo de um pé de árvore, que os padres também iam fazer aquele mutirão e batizava, né, debaixo dos pés de árvore. Então tinha o batismo, não tinha ainda passado por uma catequese. Mas então comecei a fazer a catequese, primeira comunhão, crisma, depois me engajei numa comunidade lá em Guarulhos, fui agente pastoral. E um dia, olha como Deus é maravilhoso, hoje eu estou na Catedral Imaculada Conceição em Guarulhos e foi justamente há 20 anos atrás eu participava da Vigília da Renovação Carismática, que toda primeira sexta-feira acontece em Guarulhos, uma vigília cheia de gente, com muito testemunho. E eu já morando sozinho, com 15 anos, trabalhava durante o dia. Sozinho. À noite ia para a escola e na primeira sexta-feira da escola passava a noite na vigília, adorando Jesus, aonde aprendi a adorar Jesus. E um dia voltando da vigília, 5 horas da manhã, uma senhora de feliz memória, da minha comunidade de 80 anos, ela me provocou. Ô Salvador, você não tem vontade de ser padre? Eu tinha acho que 16 anos. Eu disse, imagina, dona Geneve, eu não quero ser, soltei até um palavrão, eu não quero ser padre não, acho que não tenho vocação. Aí ela disse, você precisa conversar com o padre para saber se não tem vocação. Aqui aos pés do mestre o tempo todo, vai para onde? Você é um menino muito engajado na comunidade, envolvido e tal. E de certo assim aconteceu, né? Quer dizer, 5 horas da manhã de ônibus, estávamos com essa conversa voltando de uma vigília.
E aí no domingo seguinte, então, naquela época, fui conversar com o padre da paróquia e começou então todo um caminho de discernimento até eu me decidi ir ao seminário. Entrei com 18 anos, mas já tinha uma experiência de estar trabalhando fora, morava sozinho. E no passado eu tinha outros objetivos, eu queria ser professor ou então entrar na Polícia Federal. Era um pouco o meu propósito naquela época, né? Mas Deus foi seduzindo e me oferecendo uma outra proposta. Mas qual foi a palavra, padre, que Deus te deu, que você falou, essa aqui é a minha palavra, esse é o meu chamado, está aqui, aqui contém a minha vocação? Não foi fácil, como eu disse. À medida que eu fui sendo ajudado a discernir com os padres da minha paróquia, eu fui vendo as marcas de Deus na minha própria história de infância. A presença de Deus em muitos momentos, a começar pela história do grande milagre do parto. Não sei se já podemos falar isso, Por né? favor, padre. O meu nome, por exemplo, é um nome de salvamento, de graça, de ação de graça. Porque o meu nome é diferente de todos os nomes dos irmãos. A minha mãe, quando ela estava grávida, foi uma complicação muito terrível no parto. Não é? A parteira não estava conseguindo fazer o parto e ela via que poderia morrer tanto a criança como ela. Então ela fez uma promessa a São Salvador, uma igreja que tem no sertão da Bahia, uma igreja num lugar muito pequeno no município, mas que muitas pessoas vão lá pagar promessa, né? Ação de graça, por muitos milagres que alcançam. E na hora do parto minha mãe disse, se o menino não morrer aqui, eu vou dar o nome a ele de Salvador. E aí eu fui crescendo com esse nome inconformado, não sabia por quê, porque quando falava Salvador, me vinha a capital da Bahia. Mas a minha mãe foi me dizendo, falando, né? E eu fui vendo que... Grande mulher de Deus, sua mãe. A minha mãe é mulher muito de Deus, uma mulher muito devota a Nossa Senhora Aparecida. Linda. Então, de fato, eu fui compreendendo que havia uma marca muito grande, assim, não é, com o meu nome, através também da minha história, não é? E esse desejo que eu tenho muito grande dentro de mim, de rezar, de rezar, de gostar das coisas de Deus sempre, né? Estar ali junto e próximo. E aí, então, depois de 2 anos, depois de ordenado, eu com meus familiares viajamos quase um dia para chegar a este lugar. Ali a gente rezou uma missa, ali contamos a história, ali soltou fogos, ali deixei um texto dentro daquela igreja, agradecendo pela minha vida, e fui compreendendo que não foi por acaso que Deus me salvou naquele parto, mas o meu nome foi fazendo jus também com a minha escolha, com o meu discernimento, né? Então essa marca inicial, sendo salvo no parto, e fui percebendo que Deus me chamava de fato para algo. Porém, no primeiro momento, quando disse aos meus pais que eu ia ao seminário, minha mãe não foi muito de acordo. Não foi muito de acordo. Mas aí, com o tempo, diz que o tempo traz a resposta para muitas perguntas, né? Porque na mentalidade da minha mãe, vai ser padre, agora vai sumir e nunca mais vou vê-lo. Mas pelo contrário, né? Mesmo estando longe, mas era uma presença, através de um telefonema, e depois ela foi participando da minha vida de uma forma muito próxima e muito bonita também. Padre, esse programa, quando a gente traz os testemunhos, é também para que o nosso público, o nosso povo, né, possa olhar assim, nossa história do Padre Salvador ilumina a minha história. O senhor falou de voltar, né, na sua origem, né, o senhor traz aqui, partilha conosco a sua história de nascimento. Nós estamos num tempo onde a memória, ela já não é tão importante. Nós queremos uma comunicação imediata. É agora, eu falo agora, e o que eu vivi. Nós nem paramos para fazer uma revisão de vida, né? Para olhar de fato a nossa vida. Então, a sua história, ela nos indica uma estrada. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós da importância de olhar na história essas luzes de Deus, né? Onde Deus estava nesses momentos da minha vida que me chama a uma resposta hoje, né? Porque quando eu também olho para a minha vida, eu percebo, nessa situação Deus estava nessa, e aí nasceu a minha vocação. Exatamente. Né? O que falamos sobre a teografia de Deus, né? As marcas de Deus, essa presença, como você dizia, de Deus em mim
ou na minha história, na história da minha família, sobretudo em momentos que parecia que ele não estava, não é? Mas para que a gente perceba e identifique que Deus estava lá, é um longo caminho. É preciso que você tenha feito a travessia para que depois você volte e perceba que Ele estava lá. Até em momentos que você achou que Ele não estivesse. E aqui eu recordo-me que eu era uma criança, eu fui uma criança muito, nós dizíamos na Bahia, muito pisteada, com muitas doenças vulneráveis, né? Por exemplo, eu quase morri de hepatite B na época, quando eu era criança, né? E foi uma coisa assim terrível, aquelas doenças que, como se diz, naquele contexto, naquelas realidades difíceis, recônditas, toda criança sofre, né? Dessa assistência, por assim dizer, não é? E diante de toda essa dificuldade toda de início, como criança, uma criança que no início não tinha um pé de chinelo para colocar no pé, areia quente, né? Então, essa realidade toda foi me fazendo com o tempo experimentar Deus, como se Deus me desse a mão e fosse me conduzindo por um longo caminho, por uma longa estrada, para me formar, para me educar. E nesse processo da memória, isso é muito fundamental. Lógico que nós não podemos voltar, ficar preso ao passado e nem querer devorar o presente e voar para o futuro. Mas olhar justamente para o passado com docilidade, com gratidão e olhar para o futuro com esperança, nos dá entusiasmo, nos dá concretude para viver bem, com serenidade e equilíbrio, o presente da história. Sobretudo se estivermos passando por um momento de crise, de provação, de dor, que precisamos dar esse salto, não é? E ainda não temos a força necessária, é olhar aqueles momentos de escuridão que você já experimentou, de sentir-se abandonado, sozinho, e que você sentiu que Deus lhe fez passar, ultrapassar, não é? Seguir, superar e ir adiante. A lamparina na Terra Santa da época, né, de Jesus, eu vi algumas réplicas, né? A nossa é um pouquinho mais potente, as nossas lamparinas. A gente põe aqui, ela ilumina um raio um pouco maior. A de lá não, ela é muito limitada, né? Você anda com ela no escuro, então ela ilumina o que é o seu pé. E é tão interessante porque a palavra vai dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, para os meus passos. Para mim, Padre, expressa muito, até a sua vida, o viver da providência, né? A providência do agora, do momento presente, onde Deus está no meio de nós, está na minha vida, né? Ele age na minha vida. Nós estamos aí num tempo de pandemia, um tempo que não é fácil. A sua história, a gente nem teve tempo de fazer aqui, de pegar e ler tudo que o senhor já passou e viveu, e que no segundo bloco a gente vai dizer que a base da vida do Padre Salvador, né, aquilo que ele viveu lá atrás, que ele está trazendo para nós como memória dos feitos de Deus na sua vida, é sem dúvida nenhuma a ponte que o levou onde ele está hoje, né, onde a gente pode tocar hoje. Então fica aí, porque no segundo momento do programa a gente vai conhecer um pouco mais dessa vivência, da experiência muito concreta do Padre Salvador. Então, Padre, nesse tempo que é tão desafiante o crer, né? Eu até falava para o senhor que eu acabei de chegar, né, de sair de um isolamento por ter testado positivo, ter tratado, graças a Deus, sem grandes complicações, algumas pequenas sequelas, mas graças a Deus estou bem. Mas quantas pessoas estão vivendo aí sofrimentos agudos, né, angustiantes? Padre, e esse Deus próximo que me pega pela mão, que está comigo, como é que eu posso me fazer perceber Deus, muitas vezes no momento tão difícil da vida, onde a lâmpada, a lamparina, ela me instiga a não querer, porque ver só o que está agora, eu não quero, eu quero ver o futuro. Nós somos motivados ao futuro o tempo todo. Em tempo de provações, é sempre necessário a gente buscar na palavra de Deus um olhar de fé e de esperança para alumiar o mundo e alumiar também as pessoas que se encontram desesperadas e sem esperança. E talvez o que nós podemos assim encontrar como força é justamente fazer este caminho de experiência pessoal, experiência espiritual pessoal com o Senhor, com o Deus da aliança,
com este Deus do caminho que se faz caminhante, que se faz peregrino, que se faz samaritano, não é? Com esse Deus que anda com os que anda e fica sempre em companhia daqueles que ficam também na espera da sua presença. Esse Deus mistério, né? Não podemos esquecer que Deus é mistério, e no mistério da dor e do sofrimento é uma ocasião muito peculiar para que todos nós o redescobramos de uma forma nova. Às vezes eu acredito e tenho essa convicção que é passando mesmo pelo vale de lágrimas da purificação de nós mesmos, é que no final de tudo, mesmo que às vezes dói, possa arder, não é? Mas é passando por essa experiência que nós vamos ficando somente com Deus, absolutamente com Deus, não é? Na experiência, por exemplo, de tantas pessoas infectadas ou que foram mortas pelo Covid-19, não é? Em que seus familiares não tiveram nem a oportunidade de estar presente ali no hospital, no sepultamento. Então essa experiência que Deus está comigo, né? Naquele momento que ninguém mais pode lhe fazer companhia, a não ser com esta igreja que nos acompanha, a igreja que reza, a igreja que ora, não é? Formando essa grande comunhão de um Deus companheiro, né? Agora, é necessário, como eu dizia, que a gente faça essa experiência também, mesmo de escutar o silêncio, não é? O silêncio não pode ser desesperador, mas escutar o tempo, escutar o ambiente, escutar o lugar, escutar o que Deus está dizendo a cada um de nós na singularidade dos acontecimentos, das circunstâncias, não é? Por mais terríveis que sejam os acontecimentos, nada pode assim nos desconcertar, sugar a nossa esperança e, sobretudo, o nosso olhar de fé. Segundo os teólogos dizem, que é justamente no mundo caótico é que deve o teólogo colocar o seu olhar de Deus, né? O seu olhar de fé, o seu olhar de esperança. Isso é difícil, mas por isso que é preciso os nossos joelhos diante de Jesus todos os dias e a oração do Santo Rosário. Aqui talvez seja um pouquinho daquilo que eu tenho experimentado na minha vida pessoal nesse itinerário, né? Esse momento de deserto, né, padre? Onde ninguém mais fala, só ele. Uhum. É interessante, eu gosto muito de Dom Henrique Soares, né, que foi também uma vítima do Covid-19, mas um homem de uma vida muito autêntica, né, um grande formador que deixou aí uma herança muito grande para nós. Uhum. E ele falava uma vez, ouvindo uma pregação dele, ele dizia assim: quando Deus te leva para o deserto, não é para ele saber o que tem no seu coração, não, porque ele já sabe, aquele jeito dele, né, que ele tinha. Mas é para que você saiba, porque você ainda não sabe. Uhum. Então, essa enfermidade que nos isola, que nos tira do amigo, nos tira da família, o próprio médico não pode estar perto, né? Esse é um desafio de fé, mas a fé ela não é abstrata, né? Ela não é algo que eu não toco, ela é real. Deus está próximo, né? Você falando do Santo Terço do Rosário, Jacinta, a pequena Jacinta, né? Que ali no hospital, acometida da gripe espanhola, né? Se eu não me engano, foi assim que ela faleceu, sozinha. Uhum. Humanamente falando, não tinha ninguém com ela, mas aquela criança deixou ali um testemunho para aqueles médicos que é escrito até hoje no hospital onde ela faleceu, de uma vida onde Nossa Senhora era presente, Jesus era presente, aquela criança tudo oferecia a Deus. Então, é fácil, padre? Não é. E para o mundo é loucura, né? A gente está falando aqui de uma loucura. Mas hoje Deus nos chama a essa experiência. E a sua vida, para mim, padre, ela me aponta essa verdade de fé, né? Porque nós aqui no Ocidente, né, aqui no Brasil, estamos vivendo um tempo muito difícil. O mundo está vivendo. Mas na África, isso é todo momento, é cada minuto, é cada segundo. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Desses segundos de fé que o padre precisou viver lá na sua missão em Moçambique. Né, padre? Quantos anos lá? 4 anos. 4 anos, gente. Veio para tratar da saúde, né, padre? Sim. Então a gente vai contar essa fase tão linda da vida do padre Salvador, que eu testemunhei bem pouquinho, mas que foi muito agraciada por poder tocar. Então a gente vai para um breve intervalo e volta já.
E nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Gente de Fé, lá da África, Moçambique. As imagens que você está vendo agora é de Mazese, primeiro administrador daquela terra. Era um homem preguiçoso, que não gostava de trabalhar. Então, Mazese, na língua... Macua. Macua significa homem preguiçoso. E o senhor viveu nessa terra, padre? Foi isso mesmo? Foi. Mas de preguiçoso você não tem nada, né, padre? Homem trabalhador. Foi. Padre Salvador, 4 anos em Moçambique. Partilhe um pouquinho como é que foi sua experiência por lá. Muito bem. Como é que foi parar lá, né? Eu sempre respondo essa pergunta dizendo que foi buscando responder um chamamento de Deus que me interpelava, né? Desde ainda muito jovem, eu tenho um desejo de conhecer a África e me batia muito forte no peito. Mesmo quando eu já estava no seminário, no início do seminário, eu comecei a me corresponder com uma congregação missionária chamada os Missionários de Nossa Senhora de África. Fiz um ano de acompanhamento por cartas, fui aprovado e aí no final falei, não vou, não conheço, tenho medo, não vou sair para ir, né? Enfim, mas no meu coração era assim, eu só irei a um outro país quando eu primeiro conhecer a África. Não sei, era algo muito forte dentro de mim, por aquilo que eu já tinha lido um pouco sobre o continente africano. Então, em 2016, no final de 2016, quando a Diocese de Guarulhos realizava a sua Assembleia Diocesana, um irmão nosso, padre, palestrando sobre a Igreja em Saída, tornou conhecido o projeto em que o bispo de Pemba, naquela época, tinha enviado aos bispos do estado de São Paulo um projeto pedindo apoio aos bispos paulistas com envio de missionários, de padres, de irmãs, de leigos, para apoiar a Diocese de Pemba, que se localiza no extremo norte de Moçambique. Uhum. E aquilo mexeu tanto comigo que, no intervalo da Assembleia, eu chamei o meu bispo lá na sala dele, falei, preciso falar com o senhor. E aí expus a ele naquele momento, expus um pouquinho o meu histórico da minha caminhada missionária de diocese, já tinha participado também de Conselho de Animação Missionária de Diocese, Conselho Missionário Seminarista, havia feito uma caminhada anterior, não é? De experiência de missões populares, tudo isso foram me alimentando e fazendo crescer cada vez mais essa vontade de fazer uma experiência um pouco mais radical, mais radical. Então, ali na época, o meu bispo me autorizou eu fazer um curso em Brasília, lá no Centro Cultural Missionário da CNBB, que é o lugar onde os missionários que vão para fora ou que chegam ao Brasil faz um mês de estudo, né? Para poder também assim ter bem importante, né, padre? Exatamente, do processo de enculturação, né? E fiz esse curso sem nenhuma certeza ainda, porque o projeto não estava ainda estruturado. Mas aí conversei novamente com o meu bispo e no final de 2016, o então bispo de Pemba naquela época veio ao Brasil, onde tive a oportunidade de conhecê-lo e naquele momento ele visitou o meu bispo e conversaram. E aí então disseram, o projeto não está pronto, mas o padre está querendo ir, então o meu bispo disse, então eu permito que ele vá, mesmo que ainda não esteja o projeto assim formado, né, o formulado totalmente. Ô padre, como foi chegar lá? A gente está mostrando imagens, o senhor carregando água, é uma região muito seca, né, padre? Não tem água potável, né? A realidade de Moçambique como um todo, mas quero falar especificamente na província de Cabo Delgado, diocese de Pemba, e ali no distrito de Chiuri, e Mazese é um conjunto de aldeias que fazem parte do distrito de Chiuri. Está a 204 quilômetros da sede da diocese e 57 quilômetros da vila, ou seja, dentro do mato, estrada de terra, e lá não tem energia elétrica, lá não tem água encanada, e nem mesmo na Casa da Missão, você esteve lá em 2019, não tem poço.
nós buscávamos água em outro poço. Que é esse que a gente mostrou. Cadê, gente? Tem imagem aí? Vamos mostrar a imagem do poço. Exatamente. Ali que todo mundo tira água, né? E é longe o poço da sua casa. É uma região muito semiárida, né? Muito seco, muita pedra. Então, chega momento em que falta água, né? E por faltar água aumenta as doenças de pele, diarreia. Por ser os poços abertos também falta a doença, por exemplo, há muita questão da malária, né? Muitas outras doenças que acabam sendo em consequência da falta malária? de água. Malária, eu tive 2 vezes, mas que valeram por 10. Ave Maria, é forte. Eu tive malária. Falando para o senhor, tem um X aqui na testa, né? Pega ela. Ela é complexa, a malária. E cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma reação difícil. Em 2018 eu tive uma malária, a primeira foi terrível. E depois, achando que estava curado, voltei ao trabalho na aldeia. Me veio a segunda, que essa me derrubou. Nossa. Me derrubou mesmo, fiquei dias em tratamento e Ataca o fígado, né? Ataca o fígado. Os remédios são muito fortes. Exatamente. E essa me atacou até os nervos das pernas na época, que eu tive que fazer fisioterapia para andar. Foi muito complicada, porque ela é muito traiçoeira, a malária, né? Ela vem muito sutilmente, né? E cada uma que vem tem uma reação diferente no organismo, né? Então, Mazese é uma missão que está dentro do coração, porque lá em Mazese, eu fui o primeiro missionário ali chegar, que era desmembrando de uma paróquia que tinha 113 comunidades, né? São extensões enormes paroquiais, né? A gente andava na Cabo Delgado, quanto nós andamos para conseguir, nós não fomos todas as paróquias e comunidades, né? Aldeias, é enorme e muitos poucos padres, né? Locais, né? E padres que vêm para ajudar também ali. Exatamente. E estando em Mazese, foi um trabalho inicial, porque ali você tinha que começar a fazer, primeiro, visitar as comunidades. Então, nessas visitas, eu andei de carro, eu andei de moto, eu andei a pé, porque tinha lugar que nem moto passava. E uma coisa muito bonita, comunidades que nunca chegou um padre, nunca chegou uma religiosa, mas que tinha um grupo de leigos, de cristãos que ali começaram a organizar uma comunidade, mesmo na sua língua local, começaram a dar catequese, a igreja vai se expandindo neste mundo afora com a fé humilde, simples de homens e mulheres que se reúnem para rezar o terço na língua, para fazer a celebração da palavra aos domingos. Então vivi coisas bonitas, fé grandiosa de pessoas pequenas, de pessoas simples. Então o primeiro trabalho era percorrer para ver o rosto, né? O rosto do meu povo, né? O rosto daquela igreja. E padre, um desafio que eu acredito que o senhor viveu lá, né? A gente tocou um pouco, é porque a gente acha que em Moçambique todo mundo fala português e nas aldeias não é, né? O grupo que o senhor estava era Macua, né? Exato. Então o senhor teve que aprender a língua, porque sem a língua não existe ali o diálogo, a escuta, o poder ajudar as pessoas. Então, como é que foi para o senhor o desafio de aprender o Macua? Pode até, inclusive, falar umas palavrinhas Macua para nós, né? Sim, posso dar a benção no final. Ótimo, ok, combinado. Sim. Lógico que a língua, com a língua você entra na alma das pessoas, né? É o primeiro passo, né? E lógico que as pessoas sendo de maioria analfabetas, quem mora no mato, é muito comum a maioria não saber uma palavra em português. Então, quando você ia nas aldeias, o ritual da missa tem que ser na língua deles, na língua macua, no meu caso, né? Porque os que falam português, quem está nas vilas, nas pequenas cidades, e tudo isso é um desafio para a evangelização, não é? Porque primeiro você tem que descer, tem que aterrissar-se, tem que tirar o sapato para não destruir o jardim do outro, com humildade, despir-se das nossas verdades, nossas razões, etc., para que naquela simplicidade você deixar as pessoas também se aproximar de você e você também se deixar ensinar, não é? Sobretudo com a questão da língua, do dialeto, e você vai aprendendo no dia a dia, na convivência também, nas expressões das crianças, dos jovens, dos idosos, não é? Então, quanto mais você entra nessa realidade mais recôndita, você vai ter mais possibilidade de aprender aquelas coisas mais simples no dia a dia, não é? Então,
E para poder evangelizar numa realidade de primeira evangelização, de maioria professa a fé islâmica, não é? Pessoas analfabetas, então você tem que adquirir também uma linguagem adequada, uma linguagem também que seja o dialeto, mas um dialeto também daquele popular, não é? Daquele que é dito, que é falado naquela região ali, de modo que as pessoas possam compreender. Até mesmo porque também da língua portuguesa brasileira e portuguesa de Portugal também tem muita de diferença nas expressões, né? Uhum. Então a primeira coisa quando a gente chega lá é tentar compreender o que não se compreende na expressão do português de Portugal e as pessoas que convivem conosco também entender um pouquinho as expressões de alguns verbos da nossa língua brasileira também. Sem utopia, padre, eu não sei se o senhor lembra, mas foi uma experiência que me marcou muito no dia que Dom Odilo, né, esteve visitando lá a comunidade, nós estávamos, e tinha chima, né, que é um cozido de mandioca, né, sem nada, né, só ali o cozido, que já alimenta, um cozido verde. Matapa. E o senhor tinha conseguido um franguinho bem magrinho, inclusive, para Dom Odilo, né? E as crianças aglomeraram. Não sei se o senhor lembra? Sim, porta. Na porta. E aí Dom Odilo muito mexido, né? E como todos nós, né? Que por mais que no Brasil a gente toque muita pobreza, mas é extrema mesmo. E no documentário, foi o documentário que foi feito, onde o senhor está, que tem algumas imagens, que nós encontramos o amor que você pode. Até aí no Canção Nova Play que você vai encontrar, o padre vai contar um pouco da realidade da comunidade. Você vai tocar bastante nessas realidades. Mas aquelas crianças ali de pés no chão, numa grande pobreza, muito sem se alimentar, Dom Odilo ali muito compadecido, o senhor disse para Dom Odilo, isso aqui que o senhor está comendo, que era aquele franguinho muito magrinho, a matapa, né? E a chima, não é a verdade, não é a realidade nem sua como padre e nem daquele povo. Então eu lembro que o senhor falou, eu não posso iludir o meu povo. Eu preciso ajudar o meu povo a viver as realidades dele, cotidiana. Padre, aquilo me marcou tanto. Exatamente. Então, a maior parte dos moçambicanos fazem uma única refeição diária e mal feita, porque a chima, como você disse, é o milho seco, que é levado na forrageira, e depois aquela farinha, eles fazem uma espécie de um pirão, né? E ali não tem sal, não tem óleo, não tem mistura, porque não tem condições de comprar sal. E vivem aquela situação. Quando é tempo chuvoso, que tem a folha da mandioca, que tem a folha da moringa, aí fazem essa espécie de refogado para comer junto com a chima. Realmente se coloca uma esteira no chão, coloca um prato grande ali e cada membro da família pega um bocadinho, né? E vai se alimentando. Teve um dia algo que me atravessou a alma. Um sol, acho que um sol de todos os graus. Eu estava vindo do terreno da missão para a casa da missão. O sol, estava com chapéu de palha. E aí tinha um grupinho de crianças assim sentadas com um prato no meio. E aquelas comendo, cada um seu pouquinho ali naquele sol. E as crianças pararam e disseram assim para mim, caribo é servido. Meu Deus, aquilo eu falei, Jesus amado, que exemplo de caridade que me evangeliza. Quase nada para aquele grupo e elas ainda têm a capacidade, né? E aí eu respondi Macua, agradecendo, obrigado que continuasse. Então, o povo é muito simples, mas o que eles tiverem, eles são capazes de partilhar uma bala, um pirulito para 1000 pessoas, né? Essa partilha. E quando chega a época que acabou o milho, antes de começar o tempo chuvoso, a segunda refeição é mandioca seca. Era a realidade lá do meu povo. Então eles colocam a mandioca para secar e depois eles pilam a mandioca seca, aí chama de matranca. A matranca já é a mandioca seca, espécie do pirão também. Em consequência dessa má refeição, por isso que é muito gravíssimo o número de desnutridos, de anemia aguda. Por exemplo, lá nós fazemos um projeto de aleitamento, de ajudar no aleitamento, porque muitas mulheres, sobretudo, que não se alimentam bem, e o leite dessas mulheres é o que salva a vida das suas crianças. E quando tem 2 filhos, geralmente optava de um viver e o outro não viver, quando não se tem ajuda, por exemplo, de uma missão para ajudar no aleitamento, porque não tem condições de manter 2 crianças, porque não tem uma alimentação adequada, né?
Então, por isso que o número de anemia aguda, de desnutrição, por isso que lá os missionários, uma experiência forte que também tive, eu nunca tinha doado sangue na minha vida, e com o trabalho com as crianças, lá eu me tornei um doador de sangue, até tenho 2 carteirinhas de Moçambique, e o meu sangue era exclusivamente para salvar crianças. Essa era a minha determinação. E quando não estava no tempo de doar sangue, nós comprávamos sangue. Lá não tem sangue de graça. Olha. Porque a situação é tão precária. Quando a família não tem alguém compatível, tem que ter dinheiro para alguém que seja compatível fazer a doação, mas recebendo um valor, né? Então, por essa questão da má alimentação, muitas crianças são anêmicas, né? Sim. São anêmicas. E o HIV, né? O índice altíssimo de HIV, e as crianças já nascem com HIV lá. Exatamente. É um índice muito elevado, muito alto, e às vezes se demora muito ter o conhecimento que aquela criança, às vezes quando a criança está um pouco avançado, é que se vai tentar fazer um exame de sangue, é que você vai perceber que a mãe tem, que o pai tem, e realmente. E depois, são muitos desafios. Segundo dizem que, quando muitas famílias também que não querem fazer o tratamento, porque o tratamento do HIV diz que os remédios são muito fortes e dá muita vontade de comer. E não tem o que comer. Então, muitos acabam abandonando o tratamento porque não tem o que comer e a medicação dá fome. E aí, portanto, a estimativa de vida é bem mais curta, né? Mais curta. Padre, o senhor precisou voltar. Para mim, que passei um mês, foi tão difícil voltar, né? A experiência que Deus me deu a graça de viver lá marcou a minha história, né? Até mesmo de rever a vida, sabe, Padre? Uma revisão de vida, de olhar mais profundamente o que é supérfluo, o que não é importante. Uhum. Então, tem uma crise antes e depois de Moçambique, mas eu fiquei só um mês. Uhum. Que foi para o senhor voltar, né? Porque aquele povo se torna nosso povo. Então, como é para o senhor hoje estar de volta no Brasil por conta de um tratamento de saúde e saber que também aquela região hoje é uma região em guerra, né? É uma região de muitos conflitos, de extremismos, de aldeias onde nós passamos, que hoje nós não entraríamos lá. Então, o que é para o senhor deixar esse povo que Deus lhe confiou durante 4 anos? Nesses 4 anos, foram debaixo de 2 grandes experiências. Eu cheguei em fevereiro de 2017 e o terrorismo começou em outubro de 2017. Então, a gente acompanhou, viu situações difíceis. E um outro acontecimento geral também, que foi o ciclone Kennedy em 2019 na província. Uma outra experiência também dolorosa, difícil. Destruiu tudo. Que destruiu tudo, né? Uhum. Então, essas marcas, somando com aquilo que já é comum, as chagas do dia a dia, realmente nos compromete muito a ser ali uma referência, um sinal. Não é que o missionário vai resolver os problemas, não, mas é um lugar, uma casa da caridade, a casa do pão, a casa da acolhida, a casa da misericórdia, por assim dizer, não é? Onde não tem ninguém, tem ali a casa da missão, que é a referência, para o menos para pedir socorro, né? E voltar, Cris, foi pior do que ter ido. Eu imagino. Foi difícil. Eu rezei muito e ouvi muitos conselhos para me convencer. Quando eu retornei, há 2 anos atrás, que eu vim fazer tratamento e voltei, eu fui com um atestado de saúde e até meu bispo falou, mas você vai voltar a si mesmo? Eu falei, a não sei que o senhor não permita, mas eu gostaria de voltar. O senhor permite, senhor bispo. Sabendo justamente das situações, né? A falta de missionários, as dificuldades, a situação lá em que o missionário, a missionária é um sinal de Deus, né? Uma referência naquela realidade que não se tem ninguém. Então voltar também foi uma missão. Ir foi missão e voltar foi uma missão mais comprometedora ainda com a evangelização. Uhum. Então, já são quase 3 meses que eu estou aqui, aprendendo a entrar novamente de onde eu saí, né? Tudo você tem que aprender muita coisa, não é? As coisas mudam, a evangelização, a igreja, etc. Mas essa experiência como um todo me ajudou a obter uma cosmovisão sobre a vida, saber olhar de uma outra forma, do ponto de vista antropológico, sociológico, ponto de vista de fé,
não é, cultural, não é, porque cada povo tem um olhar próprio, né, sobre as questões humanitárias, por exemplo. E também eu tive a graça de encontrar muitas mulheres e muitos homens de fé, vivendo em situações extremas. Quantas congregações brasileiras lá, Sim, muitos. criando 30 crianças órfãs, não sei quantas. E numa alegria. Numa alegria, no meio do nada, não é? Numa São alegria. mães, são pais, Exato. são os filhos, né, que Deus deu. É muito bonito isso. Exatamente. Padre, caridade à luz do Evangelho. O senhor consegue descrever para nós? Caridade à luz do Evangelho. Eu penso que Evangelii Gaudium pode ser essa resposta dentro dessa pergunta. Proximidade concreta, fazer-se próximo com a própria vida, não com discursos vazios, não é? Sobretudo, como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, das realidades existenciais, onde a vida está ali abandonada, massacrada, maltratada, agredida, ferida, em todos os níveis, né? Então, para mim, caridade é se tornar próximo e se fazer proximidade e se encarnar com a própria vida num lugar em que a vida se encontra com esses aspectos. Falando de fé, Padre, o que o senhor quer deixar para nós no finalzinho desse programa? Um direcionamento? Poderia fazer uma oração. Por favor. Não, e a bênção imacua. E a bênção imacua. Mas talvez uma palavrinha só, muito breve. É preciso que nós tenhamos pequenas iniciativas de fé. Como diz lá o livro dos Hebreus, a fé não é algo que a gente vê, mas a fé nos ajuda a compreender as emoções que Deus coloca dentro de cada um de nós, e à medida que você vai se confiando a Deus, compreender a que Deus o chama, para onde Deus o aponta, para que você primeiro dê o passo de se lançar naquilo que Deus o interpela. Não é? Você tem que acreditar e se convencer que Deus o chama para algo maior, né? Não vai ser assim uma resposta humana, concreta. Não, você vai se ouvindo e ouvindo na própria consciência Deus e tentando se perguntar o que Deus quer, o que Deus pede. Então, eu quero deixar aqui como sugestão para a nossa diretora, para a Dani, que a gente encerre esse programa com um clipe que tem no documentário que mostra bastante dessa imagem, né, a panorâmica ali de Moçambique, mostra os rostos, mostra a missão, mas mostra a beleza, porque é um país belíssimo. Aquele sol de Moçambique, ele é especial, um sol vermelho, e a gente teve a graça de captar essas imagens. Então, Padre, encerrar com uma prece e uma bênção. Tá bom. Então, quero colocar diante de Deus neste momento todos os povos de perto e de longe que sofrem, para que cada um de nós sintamos agradecidos a Deus pela história que cada um tem e que Deus nos faça mais solidários e próximos daquelas pessoas que mais sofrem e que não tem ninguém por elas. E que cada missionário, aonde quer que estejam, sinta-se o sinal da presença do Deus encarnado, que se faz presente e próximo de cada pessoa. Apoie e cale ninhu, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Missionários, venha sobre vós a bênção de Deus. Moatina Natumuane, Nina Moana, Nina Nea Puntacatifo. Amém. Que lindo, Padre Salvador, que alegria receber o senhor aqui, viu? Obrigado. Deus e pague, esperamos o senhor em Cachoeira Paulista. Promessa é dívida, um dia Deus vai permitir. Agradeço pelo convite e que Deus abençoe a todos aqui da direção do programa. Amém, amém. E eu quero reforçar, você pode assistir todo o documentário que nós tivemos lá durante um mês, mostrando, estando no cotidiano, fazendo a experiência com esses missionários, né? São muitas comunidades, são muitas congregações, são padres diocesanos que estão lá, né? Brasileiros, mas também de outras nacionalidades. E também você pode ajudar, viu? Regional Sul 1 da CNBB, que mantém ainda a missão lá. A missão está lá com toda a força e você pode ajudar. Eu vou até deixar, a gente vai deixar aqui para você o número da conta, para você entrar em contato, para você conhecer mais, para a gente poder também ajudar um pouquinho,
nessa missão que tanto precisa. Então, se Deus quiser, na próxima semana nós voltaremos com mais testemunhos belíssimos de vida que tem tanto a nos ensinar. Até semana que vem, se Deus quiser. Com frequência, o continente da esperança é propagado apenas pelos seus aspectos negativos: guerras, fome, doenças. Entretanto, a África é sobretudo um continente jovem, com uma variedade inimaginável de panoramas, etnias, línguas, berço da humanidade. Neste contexto que a fé vai sendo cada vez mais enraizada. Cada missionário que aqui passou no decorrer dos séculos da era cristã foi deixando as marcas de Cristo. Então estejam conosco na oração, comentem sobre nós, falem de nós. Olha, há missionários lá, há um amigo meu, eu vi lá um barbudo feio ali que está ajudando aquele povo ali. Isso nos ajuda demais, saber que não estamos sós, porque aqui as distâncias são muito grandes, as dificuldades são grandes, às vezes vem a tentação de achar que estamos sós. Uma experiência do ID. Um ID repleto de renúncias, que nada em corrente contrária à cultura do ter, do poder e do ser, num desejo de conduzir o homem a Cristo, fazendo-o reconhecer sua filiação, sua origem, onde o Pai Nosso nos une em um só coração. Aqui o amor foi revelado. O sorriso largo nos confirma esta verdade. As sombras se tornam frágeis diante do sol da justiça. Este sol aquece a missão de cada dia, pois brilha como diamante entre as pedras, que por vezes insiste em esconder o valor destas pedras preciosas. Mas nada pode vencer o amor, pois ele é revelador da verdade. Ele é o gerador de vida.